Fala pessoal, tudo bem? Vou responder aqui uma pergunta e uma dúvida muito frequente do investidor que está começando agora. E aí, eu invisto em empresas de crescimento ou empresas de dividendo? Existe um mito no mercado que empresas de dividendos não crescem e que empresas que precisam crescer não podem pagar dividendos. Estão errados, isso é um mito. Existem sim empresas que pagam dividendos e que crescem. E são exatamente essas empresas que você precisa escolher. Vou te explicar por quê. Quando você compra uma empresa que já paga dividendo, porém parte dos lucros ela distribui para o investidor e parte dos lucros ela investe na sua operação para crescer. O que vai acontecer? Você vai ter um fluxo de caixa constante ali recebendo dividendo dessa empresa, só que ela também vai crescer ao longo do tempo. Isso vai fazer com que os lucros delas cresçam, elas distribuam cada vez mais dividendo e esse valor que você vai receber de retorno com relação ao preço que você pagou começa a ficar bastante interessante. Vou dar um exemplo prático aqui. A Taesa sempre pagou dividendo, sempre. Ela sempre distribuiu aí entre 80% a 90% do seu lucro, que a gente chama de payout. O que acontece? Em 2015, 2014, a Taesa pagava aí mais ou menos, se não me falha a memória, entre R$1, R$1,30 de dividendo, pagando aí um payout de 80% a 90%. Esse restante do lucro, ela investia na sua operação, ela crescia também. O que aconteceu? Hoje ela teve um crescimento nos lucros e ela paga de dividendo, mantendo o mesmo payout daquela época, um montante de mais de R$3, se eu não me engano R$3,50, R$3,70. Só que o que acontece com o preço? O preço da Taesa lá em 2015 era R$15. Hoje o preço dela está R$40. Atualizado aí no dia que a gente está gravando esse vídeo. Por que está R$40? Porque o lucro cresce e as cotações crescem, as cotações do mercado crescem junto. O mercado nunca vai deixar o lucro de uma empresa crescer no longo prazo e não acompanhar esse preço. Então quem compra a Taesa hoje vai comprar um dividendo aí de um retorno de 9% a 10%, que é um dividendo ótimo. Só que quem comprou ela lá em 2015 já recebia dividendo e pagou R$15. Esse cara hoje está recebendo quase 30% de retorno. Então aí, em menos de, pelo menos aí 3 anos, ele já tem o retorno total do capital que ele investiu lá em 2015. Então, quando você escolhe uma empresa que tem projeção de crescimento e paga dividendo, você consegue pagar barato por ela e ter um retorno na sua renda passiva maior a longo prazo. E o melhor de tudo isso, uma empresa que sempre paga dividendo, ela tem um termômetro aí. Se ela sempre está pagando dividendo, significa que ela sempre tem lucro. Se uma empresa sempre tem lucro e está pagando constantemente dividendo ano a ano, isso significa o quê? Que ela tem um ótimo produto, que ela tem uma margem alta, que ela consegue sobreviver a crises, que ela consegue sobreviver aos ciclos de mercado. Tudo isso já são indícios de que você está escolhendo uma boa empresa. Então, além de estar investindo e recebendo um fluxo de caixa constante e ter uma possibilidade de ter cada vez um dividend yield maior, um retorno maior sobre o seu capital investido, você está escolhendo uma empresa que tem uma vantagem competitiva no mercado. Seja por ela estar num setor, que é muito bom, seja por ela estar, estar num monopólio, por exemplo, ou por ela ter um produto muito bom. Exemplo aí é a Coca-Cola. A Coca-Cola está anos pagando dividendo e crescendo esses dividendos constantemente. Por quê? Porque ela tem um ótimo produto, um produto que é difícil você competir com ela. Então, esse mito de que você precisa investir em empresas de crescimento e elas não precisam pagar dividendos, isso não existe. Por isso que a gente da Escola do Dividendo defende tanto essa estratégia. Agora, o mercado deu uma recuperada aí, chegou a 100 mil pontos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas ele chegou a bater 96 mil pontos aí, esse ano a Bolsa está apanhando bastante. E as pessoas que compraram empresas que não pagam dividendo, empresas de crescimento, elas estão aí amargando uma baixa rentabilidade nesse ano. Muitas vezes o cara perde a paciência porque só vê a empresa caindo e vende ela com prejuízo. O que acontece com as empresas de dividendo? Mensalmente aqui eu estou recebendo dividendo dos fundos imobiliários, estou recebendo dividendo do Banco do Brasil, dividendo da Taesa. Por mais que a bolsa esteja caindo, você sempre está recebendo um fluxo de caixa para
aportar em boas oportunidades. Então, além de você escolher uma empresa que está crescendo, que paga dividendo, você sempre vai ter um fluxo de caixa para aproveitar os ciclos de mercado. Então, esquece isso de que empresas de crescimento não precisam pagar dividendo. Dividendo é uma das melhores coisas que a gente pode ter na estratégia de investir no longo prazo. Porque você consegue rentabilizar a sua carteira, mesmo em épocas de crise, e consegue ter uma projeção de fluxo de caixa muito maior e crescente ao longo dos anos. Então, quando você for analisar uma empresa, analise o crescimento dela e também analise a distribuição de lucros através dos dividendos. Então, está respondido, né, pessoal? Empresas de crescimento ou de dividendo? As duas. Empresas de crescimento e que pagam dividendo. Fique com essa dica. Tamo junto.